Saudações! Hoje vamos falar um pouco do livro O Apoio de Cuba à Luta Armada no Brasil, o Treinamento Guerrilheiro, da professora doutora Denise Hollenberg. Pessoal, esse aqui é um livro bem curto, tá? Cerca de 100 páginas, e ao mesmo tempo ele é muito informativo. O livro é baseado na tese de doutorado da autora, que, por ocasião da publicação, era professora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa da autora foi alvo de uma matéria publicada em jornal por ninguém menos que Hélio Gaspari, né, uma grande referência nos estudos aí do regime militar, e, não por acaso, com toda razão, o livro acabou encabeçando algumas polêmicas pelo conteúdo que ele traz. Mas afinal, o que a gente vai encontrar aqui? Exatamente o que o título propõe. Vocês sabem, pessoal, que pouco tempo após a Revolução Cubana de 1959, Cuba se tornou um satélite da União Soviética na América. Tranquilo? Então, naquele contexto de Guerra Fria, tá? Uma guerra político-ideológica que dividiu o mundo, Cuba se torna um agente importante na temperatura, né, dessa guerra que passa a ser cada vez menos fria. Tranquilo? Uma guerra que, aliás, lança fragmentos até os dias de hoje no que tange aí o seu aspecto político-ideológico. Segundo a autora, foi a partir de 1967, com a Organização Latino-Americana de Solidariedade, sigla OLAS, que a revolução, a ideia de revolução, o projeto de revolução foi exportado de Cuba para a América Latina. Lembrando que esse foi o ano também da morte de Che Guevara, tá? Che Guevara estava lá em 1967, na Bolívia, tentando implantar uma guerrilha. O que não significa, pessoal, que antes, muito antes disso, já houvesse aí esforços de se implantar uma guerrilha no Brasil, inclusive com apoio cubano e inclusive antes de 1964. Os estudos de Denise Hollenberg apontam que Cuba teria treinado entre 2.000 a 3.000 guerrilheiros latino-americanos entre 1962 e 1967. O livro nos mostra, portanto, que os planos de Cuba para o Brasil iniciam em pelo menos 1962, tá? Durante o governo de João Goulart, que soube da implantação de um projeto de guerrilha, de campos de guerrilha em Indianópolis, Goiás, e nada fez a respeito. Pois é, parece que algumas peças do quebra-cabeças realmente deixam o jogo um pouco diferente, né? Importante dizer, pessoal, que segundo o antropólogo social Flávio Gordon, a pesquisa da Denise Hollenberg causou uma espécie de mal-estar em alguns círculos acadêmicos, beleza? E por quê? Porque a pesquisa da Denise, ela coloca fim, de uma forma acadêmica, bem escrita, seguindo uma metodologia científica, coloca fim naquela velha narrativa, exitosamente bem disseminada, de que a luta armada empreendida pela esquerda foi uma resposta a uma ditadura militar. Tá? Essa versão ela não pode coexistir com o que aqui está sendo apresentado. Tranquilo? O que não quer dizer, porém, que a luta armada não tenha sido intensificada após o regime militar. Ela foi. Portanto, se a luta armada começa antes de 64, financiada por Cuba, pelo menos a partir de 62, ela de fato será impulsionada a partir de 1968. Para finalizar aqui, pessoal, já que o objetivo é incentivar a leitura desse livro excelente, sem me alongar demais, a Denise Hollenberg ela traz que o Fidel Castro teve 3 nomes, 3 representantes seus objetivos, né, do seu projeto de exportação da guerrilha. Ele teve 3 nomes aqui no Brasil, 3 brasileiros que o ajudaram a intermediar esse projeto de revolução, um projeto que, né, se mostraria frustrado futuramente. Mas enfim, quem são esses 3 nomes que, em contato com Fidel Castro, ajudaram, transportaram dinheiro e providenciaram o transporte de guerrilheiros entre Brasil e Cuba? Quem são eles? O primeiro nome, pessoal, foi o Francisco Julião, ex-deputado, representante das Ligas Camponesas, tá? Uma espécie de MST da época. O segundo nome foi o ex-governador do Rio Grande do Sul, então ex-governador do Rio Grande do Sul, futuramente seria ainda governador do Rio de Janeiro, concorreria junto ao
Luiz Inácio Lula da Silva, né, então candidato a presidente, concorreria junto na chapa. Eu estou falando do Leonel Brizola, tá? Leonel Brizola foi o segundo nome, o segundo intermediário de Fidel Castro no Brasil, e por meio dele foram financiadas aí as guerrilhas de Caparaó e a guerrilha de Três Passos, tá? Ocorrida ainda no início do regime militar. O terceiro nome, talvez atualmente, né, um dos mais queridos aí no âmbito da esquerda, a gente tem colégio aí, né, com o seu nome, eu estou falando do Carlos Marighella, tá? Ex-deputado, expulso do PCB e fundador da ALN, um dos grupos aí da esquerda clandestina, que foi aí uma das maiores pedras no coturno do regime militar. Por hoje é isso, eu espero que tenham gostado. Se esse vídeo te ensinou alguma coisa aí, eu peço que compartilhe e me ajude aí a incentivar a leitura e preencher aí algumas lacunas, né, da nossa história, sem jamais negá-la, né? Não podemos mudar o passado, mas podemos contribuir para elucidá-lo. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.